E agora a gente vai trazer uma matéria triste para a região de Goianésia, em especial a população de Souzalândia, distrito de Barro Alto. Aconteceu uma tragédia, um homicídio que chocou bastante a população de Barro Alto, em Souzalândia, né? Na sexta-feira, por volta de 19 horas, um cidadão invadiu a casa da sua ex-esposa. Os filhos chegaram para cumprimentar e abraçá-lo. Eles foram surpreendidos com facadas nas costas. Como o Marco Antônio falou, ele agrediu os filhos, a ex-esposa, e acabou matando a enteada, uma garota de nome Gabriele, de 13 anos. O crime chocou a cidade de Barro Alto, Souzalândia e a região também aqui do Vale de São Patrício. Nós conversamos com o delegado Marco Antônio Maia, que falou em relação ao acontecido e também da prisão até a chegada à morte desse indivíduo que, infelizmente, cometeu esse crime bárbaro em Souzalândia. A gente traz na tela, então, as informações do delegado que fala do trabalho da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar. Põe na tela. Crianças, inclusive filha deles. Ele acabou matando essa adolescente e várias pessoas ficaram feridas com golpes de faca. Eu estou com o delegado Marco Antônio para fazer um resumo do que foi essa ocorrência. Inclusive, o Natan foi preso no último domingo, reagiu e acabou sendo ferido por balas por parte da polícia. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Barro Alto, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu. Marco Antônio, como que foi esse caso? Detalha pra gente, um caso que chocou não só Barro Alto, mas também a região de Goianésia. Boa tarde. Boa tarde, Jota. Realmente um crime bárbaro, um crime que mexeu com todos nós da área de segurança pública, com a população aqui de Barro Alto, que é uma cidade pacata, uma cidade do bem, e não é acostumado com isso, e esse caso realmente foge da normalidade de qualquer ser humano aceitar. Aconteceu na sexta-feira por volta das 19 horas, quando o autor, ele tinha separado da sua ex-esposa há mais ou menos 1 ano e meio. Algumas vezes ele tentava reatar, mas sempre sem sucesso. Na quinta-feira, segundo informações de vizinhos, ele esteve na residência tentando conversar com ela. Ela não, mais uma vez, ela não aceitou em voltar com ele. Quando na sexta-feira, a gente tem as imagens, ele foi a um bar ali no centro de Souzalândia, onde ele bebeu algumas cervejas, e por volta das 19 horas ele vem descendo com o seu veículo, para em frente à sua residência, e aí quando ele sai do carro, seus meninos, seus filhos, ao ver ele, a alegria de correr para abraçar seu pai. Só que quando abraça seu pai, abraçou ele já começou a esfaquear os seus filhos, né? E aí, em razão disso, a esposa chegou a ver, tentou, foi para cima dele para evitar que ele matasse as crianças, quando ela também sofreu alguns golpes de faca. E aí o vizinho, secretaria do vizinho entrou, a vítima, a Gabriela, entrou para dentro de casa. Na cozinha, ela não conseguindo, ele conseguiu alcançar e deu um golpe de faca no pescoço. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos, veio falecer. Populares, vizinhos todos da região ali, vendo aquela confusão, foi até a casa para tentar pegar o Natan. O Natan fugiu. Eles correram bastante tempo atrás do Natan. Tinha alguns testemunhos que nos relatou que ele teria dado alguns golpes de faca no seu próprio peito, no seu coração. Posteriormente, isso, Jota, foi confirmado na necrópsia, no ML, mas foram lesões que não chegaram a atingir seu coração, não foram golpes vitais, mas que machucaram bastante ele, mostrando realmente que ele não tinha dúvida das suas intenções. Hoje a polícia não tem dúvida que o Natan premeditou esse crime, ele preparou para ir a essa residência, e o intuito dele era matar todos aqueles que estavam lá e posteriormente se matar. De repente, em razão disso, a população local conseguiu dar os primeiros socorros para as 3 vítimas, que ainda estavam com vida, dirigiram com elas rapidamente para o Hospital Municipal de Barro Alto. Graças às ações rápidas dos enfermeiros e médicos, todos os servidores do Hospital Municipal de Barro Alto, dando aquele primeiro atendimento,
e posteriormente no hospital com a transferência rápida para o Iguaçu, onde elas receberam parte de cirurgia. Dessas 3 vítimas aí conseguiram sobreviver, evitando que essa tragédia fosse ainda pior, né, com mais de uma vítima. Então a gente não tem como dar os parabéns aí para cada médico, enfermeiro, qualquer um que colaborou aí para que essa tragédia não fosse maior. Em razão disso, as polícias, tanto polícias civis, polícia militar, deslocou tanto de Barro Alto quanto de Goianésia para a região de Souzalândia. A gente tinha o intuito não só de localizar e prender o Natan o mais rápido possível, como também a gente tinha a grande preocupação que o Natan pudesse fazer novas vítimas, em razão realmente do nível que ele estava transtornado e com o nível de violência que ele estava, né? Então a gente ficou muito preocupado, muito receoso que ele pudesse fazer novas vítimas durante esse período que ele ficou em Souzalândia. Depois, Jota, de várias equipes vindo de Goiânia, Batalhão de Cães, BOP, Rural, CPE de Anápolis, de Goiânia, foram tantos policiais que é difícil até a gente nomear, para não correr o risco, tudo coordenado pelo Coronel Ananias, pelo Major Eric e por mim, sem dúvida nenhuma, um trabalho de integração que foi fundamental para que a gente conseguisse. Logo depois a gente teve a notícia que ele teria furtado uma residência a 2-3 quilômetros de Souzalândia, na zona rural, uma fazenda, e aí daí a gente direcionou todas essas buscas. Quando foi realmente acionado o GRAE em Goiânia, o GRAE veio até aqui, em menos de 15 minutos de sobrevoo, conseguiu identificar e localizar o Natan na mata. Quando eles desceram para tentar fazer sua detenção, quando o Natan realmente tentou atacar os policiais teve de revidar, usar da força, deu 3 disparos de arma de fogo, socorreu o Natan, mas infelizmente ele veio a falecer no Hospital Municipal de Barro Alto. Delegado, em relação à parte da polícia, a gente sabe que a polícia ela teve o reforço policial, teve a ajuda da população e teve uma força-tarefa muito grande, né? Em relação à questão da faca usada, segundo as informações que a gente obteve da Polícia Militar do GRAE, ele estava armado com a faca. Ao anunciar a voz de prisão, ele tentou agredir um policial, esfaquear um policial. Foi aonde que a polícia acabou revidando. Essa faca foi a mesma que ele usou no crime que ele cometeu com a própria família? Já está para responder ou tem que ter a perícia? Não, na verdade não. A faca utilizada no crime a gente localizou logo no terreno baldio, onde os populares correram até ele. A gente achou uma mancha de sangue, achou essa faca. Só que na casa onde ele teve o último rastro dele, nessa fazenda, a 2 km do local, ele furtou comidas, bebidas alcoólicas e também furtou faca e facão. Então eu ainda não consegui mostrar para a vítima do furto que ele praticou na zona rural se era a mesma faca, mas provavelmente ela tinha relatado que tinha sumido algumas facas dela. Então, com certeza, essa faca foi furtada na fazenda onde ele passou a noite escondendo. Inclusive, ele alimentou nessa fazenda, né, Marco Antônio? Sim, ele tinha um jantar pronto para procurar. Era uma casa habitada. O pessoal fez o jantar, jantou, veio à cidade para resolver alguns problemas. Quando voltaram, por volta de meia-noite, meia, ele viu que a casa estava arrombada, que tinha sumido garrafas de bebidas alcoólicas, cervejas, pratos. Ele chegou a levar algumas panelas com comida, e faca e facão. Agora, Marco Antônio, a gente tem imagens do momento também que o helicóptero sobrevoou Ávila, já lá em Souzalândia, o GRAE. Põe as imagens para a gente, para você ver aí o helicóptero sendo reforço, né? Exatamente foi esse pessoal aí da equipe do GRAE que acabou localizando ele, Marco Antônio? Sim, nós fizemos toda a proteção, eram mais de 100 policiais fazendo todo o perímetro para que ele não fugisse. Depois que a gente delimitou a área que ele estava, que era aquela região dessa fazenda onde foi furtado, a gente fez todo o perímetro e aí depois a gente conseguimos que o helicóptero foi acionado
E aí, pela local erro de difícil, uma mata, precisamos utilizar o helicóptero para chegar mais próximo para tentar fazer a prisão dele, do Natan, que infelizmente acabou reagindo. Eu acredito muito, Jota, pelas informações que a gente tem, pela tentativa de facada aí, que ele não é fácil a pessoa, em meio histórico de polícia, se matar com um golpe de faca pela dor. Então ele atacou esses policiais aí na expectativa realmente que ele estava pro tudo ou nada, e a intenção dele realmente era fazer o pior e acontecer. Graças à ação rápida do Graé, a gente conseguiu realmente tirar esse maníaco de circulação. Agora a gente vê também imagens da população comemorando, não, que não tem que comemorar, mas parabenizando o trabalho da polícia, né, Marco Antônio? Foi um alívio, Jota. Na verdade, teve uma comoção. Enquanto é tão doido que a Suzalândia, você conhece, é um distrito pequeno. Enquanto a gente estava na força-tarefa nessa fazenda ali, tentando localizar a Natan, se fazia um enterro da Gabriela. Foi questão assim, o enterro acabou, questão de 1 hora e 15, conseguiu localizar o Natan. Então, assim, a comoção local, o medo que a população estava de encontrar com o Natan e saber que o Natan poderia fazer mal para outras pessoas. Então, assim, um misto de alívio, um misto de realmente de satisfação. E a gente contou com muito apoio da população, todo mundo lá na cidade de Suzalândia foi muito solícito a todas as forças policiais. E pois, por essas 40 horas nessa busca incessante atrás do Natan. A gente tem imagem também, no momento que a polícia chega com ele lá no Hospital Municipal de Barro Alto, né? Ele faleceu no hospital ou ele já chegou sem vida, Marco Antônio? Ele chegou sem vida durante o helicóptero lá, ele foi colocado dentro do helicóptero ainda com vida, respirando. E ao chegar, ainda demora para uns 10 minutinhos para chegar ao hospital, ele veio a falecer nesse transporte até o hospital. Marco Antônio, o que é que, na opinião do senhor, pode tirar as imagens para a gente, o que é que leva um cidadão a cometer isso? Fala-se também que ele foi preso, tinha uma acusação de estupro, tentativa de estupro, justamente contra a garota Gabriela, tinha 13, 14 anos. É uma revolta que ele teve, às vezes ele pensou que o perdão não via, ele acabou atacando essa garota. Na opinião do senhor, o que é que a gente pode ter algumas hipóteses de uma pessoa cometer um crime, matar uma garota, uma enteada de 13 para 14 anos, os 2 filhos, tentou também matar, e a sua ex-esposa? O que é que leva a pessoa, na opinião do senhor, como um delegado experiente que o senhor é, a cometer esse tipo de crime? Ô, Jota, na verdade tem esse fato, é uma investigação sobre possível estupro praticado por ele há 1 ano e meio, foi um dos motivos até da separação do casal. Mas esse fato, pelo tempo, não foi o determinante dessa tragédia, foram outros motivos que aconteceram posteriormente. A Gabriela não era a única alvo dele, ele estava com o intuito realmente de matar todo mundo. Tanto é que as primeiras vítimas não foram ela, foram outros filhos do casal. Eles têm um filho também comum, de 2 anos, uma menina linda, que por Deus não estava na casa na hora, porque também seria atingido por ele. Então, na verdade, a gente não consegue, tem coisa que é inexplicável. Infelizmente, hoje tem muito caso de repetições. Infelizmente, recentemente, teve um caso bem parecido, similar, em Goiânia, que aconteceu recentemente, que foi de mídia nacional também. Então, a gente acredita que é difícil pensar o que acontece nessa cabeça. Eu acredito muito em falta de Deus, em doenças mentais, porque nós, como pai, né, é impensável você fazer um mal. É impensável fazer mal para qualquer pessoa, mas não é que você faz um mal com uma criança, já é impensável, não é que você faz mal com uma criança que é seu filho, é mais impensável ainda, é coisa que a gente não consegue, em hipótese nenhuma, entender o que passava na cabeça dessa pessoa, né? O menininho vem abraçar seu pai e fala, papai, papai, e ele vem esfaquear ele por trás. E como que fica uma cabeça de um menino desse crescendo agora, sabendo que seu pai matou sua irmã, tentou te matar, sendo o pai a maior referência de proteção, de amor que uma pessoa pode ter. Então, é difícil, né? Foi um momento de muita comoção nesse sentido, pela não conseguir se explicar um fato tão absurdo como esse.
Delegado, obrigado pela participação aqui na Vale TV Brasil, no programa Vale TV News. Parabéns aí, o sucesso da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, em que ajudou bastante na apreensão, na prisão, né, seguida de morte, infelizmente, do Natan Dias, que ele tinha que pagar em vida pelo fato de ele ter cometido esse crime bárbaro, mas a gente reconhece o trabalho da Polícia Civil e também da Polícia Militar, em conjunto, que acabou prendendo esse cidadão. Um abraço para o senhor. Obrigado, Jota. Queria de público agradecer, em nome do Coronel Ananias, a todos os policiais militares que participaram dessa belíssima operação. Se você for analisar, foi um sucesso. Em 40 horas consegui localizar um rapaz desse numa área de mata muito grande. E o principal, sem ter feito mais nenhuma vítima. Então, parabéns, foi uma honra ter servido com cada um policial militar e civil que teve aqui nesses um dia e meio, nessas 40 horas em Suzalândia. Tenho certeza que a gente saiu aí triste, cansado, mas com a sensação de dever cumprido, com a sensação realmente de ter dado o nosso melhor para a sociedade. Tá certo. Conversamos com o delegado Marco Antônio Maia, ele que é titular da Delegacia Polícia Civil da cidade de Barro Alto, esclarecendo os fatos que ocorreram na sexta-feira, onde aconteceu um homicídio, um crime bárbaro. O próprio pai tentou matar seus filhos, sua ex-esposa, e matou a enteada, a garota de 13 anos, a Gabriele, no distrito de Sozalândia, município de Barro Alto.